Nós teremos hoje o Adriano Greca. Ele é vice-presidente da Federação Espírita do Paraná e também é um trabalhador do Centro Espírita Ildefonso Correia, lá de Curitiba. Então, eu convido agora o nosso irmão para fazer a sua apresentação para todos nós. Com a palavra, Adriano. Boa noite, Mário Sérgio. Boa noite aos amigos da Mansão do Caminho. Trago aqui os abraços dos trabalhadores da Federação Espírita do Paraná, liderados pelo nosso presidente Luiz Henrique da Silva, e também dos trabalhadores do Centro Espírita Ildefonso Correia. E desejamos contribuir singelamente, quem sabe mais um vagalumezinho, meu amigo Mário, para ampliar a luminosidade da noite. Mas eu fico a pensar, o que será que o nosso Divaldo, né? Como será que o nosso Divaldo espera que nos comportemos ou como recebamos essa notícia, né, de que ele não está conosco hoje? Todos tínhamos essa expectativa de tê-lo conosco. Mas tenho certeza de que o que ele espera de nós é que com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com as mesmas vibrações positivas, possamos prosseguir na tarefa, servindo, ofertando o melhor de nós, para que a luz da mensagem da doutrina espírita consoladora chegue ao maior número de corações. Então, meu amigo, siga em frente na tua preleção e nós de cá faremos o nosso melhor. Muito obrigado, Adriano, pelas palavras, né? E para o tema da noite, eu pensei num assunto assim, levemente agradável, a morte. O que é que vocês acham? É inevitável, é uma coisa inevitável. Então, é algo que nós devemos pensar no assunto. E quando nós consultamos a literatura espírita, ela é altamente elucidativa, porque a medicina vai até o limite do corpo físico, e as religiões apresentam o mundo espiritual. Então, tem um intervalo aí, que é uma incógnita. E a doutrina espírita é rica de esclarecimento justamente nessa incógnita, que é esse intervalo da nossa passagem, nosso passamento, como disse o codificador da doutrina espírita, no capítulo 1 do livro Céu e Inferno. Então, ali faz um esclarecimento do que seria esse passamento e das variantes inúmeras que existem e que nós podemos perceber nesse livro Céu e Inferno, quando ele faz depoimentos, ele faz perguntas aos espíritos desencarnados, espíritos felizes, espíritos infelizes, de criminosos, de assassino, de perturbados. É como se fosse uma reportagem. E nessa reportagem, então, ele colhe diversos depoimentos dos espíritos na situação em que se encontram no mundo espiritual. E das perguntas que ele realiza, a mais interessante é: o que é que você sentiu? Onde você está? O que é que você esperava encontrar do outro lado? Né? Então, nesses depoimentos que nós lemos, nas diversas vezes que eu li, um depoimento de um espírito feliz, que ele era muito amigo de Allan Kardec, se chamava Messias Sansum. E na transcrição da literatura, nós percebemos que ele era um homem muito doce. Kardec diz que ele era inteligentíssimo, muito perspicaz, era um homem que tinha filhos e que acreditava muito na vida após a morte. No início, antes de ele se associar à Sociedade de Estudos Parisienses, que foi fundada por Allan Kardec, ele era um homem cético. Ele não tinha conhecimento da vida espiritual. Mas, à medida que ele foi convivendo com Allan Kardec na própria Sociedade de Estudos de Paris, e nas reuniões mediúnicas que ele participava junto com Allan Kardec, ele foi se tornando um homem muito crente nos aspectos da doutrina espírita. E ele
na sua apresentação, ele faz uma rogativa muito grande a Allan Kardec, um ano antes da sua morte, porque ele estava com uma doença muito grave e ele sabia que em breve tempo iria morrer. Então ele pede a Allan Kardec que, logo após a sua morte, ele fosse evocado. Allan Kardec tinha esse costume de fazer evocação dos espíritos. Não de personalidades grandiosas ou famosas, mas de pessoas simples, como eu citei, de criminosos, de assassinos, de suicidas, de pessoas que tenham sido felizes na vida ou espíritos perturbados. Então ele colhia depoimentos. E ele pediu então a Kardec, humildemente, só Kardec, mesmo que na Revival, né, como era mais conhecido também, mesmo que durante a sociedade eu não tenha sido uma personalidade útil a você, que eu não tenha contribuído com a sociedade de espíritos parisienses, pelo menos eu possa, depois da morte, ser evocado e vir dar meu depoimento, construindo dessa forma algo mais positivo, para que vocês possam melhor compreender como é que foi a minha passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Então ele faz uma carta longa, a Revival, de uma forma assim muito humilde, se colocando numa posição de um trabalhador sem valor nenhum. Ele se considerava um homem sem valor. E ele não se interessava também pelos bens da terra. Ele disse que a viagem na terra é tão curta, mas tão curta, diante da grandiosidade das existências que nós temos, que não valia a pena desfazer as malas. Esse era o pensamento dele. Então, era um homem que eu pudesse traduzir assim como um homem que conhecia a realidade do seu próprio ser. Ele conhecia as suas amarguras, as suas dores, o que ele podia contribuir para a sociedade e para a humanidade. Então, no dia 21 de abril de 1862, ele faleceu. Então, foram feitas as exéquias e foi levado, digamos, o corpo dele para a Sociedade de Estudos Parisienses. Naqueles dias do passado, não é que nem os dias de hoje, que é tudo muito mais rápido, né? Então, no dia 23, 2 dias depois, de abril, 1 hora antes do sepultamento, Allan Kardec fez uma reunião mediúnica. Nessa reunião, estava presente um médium chamado Lemarie. Lemarie não conhecia Samsun. Não sabia se ele tinha filho, se ele era casado, se era um homem bom, se era um homem ruim, nada, absolutamente nada. E a mensagem sempre era através de psicografia. Então, imaginemos que estava o corpo de Samsun, Allan Kardec e alguns convidados, e Lemarie. E ele, então, com um papel, fez a psicografia. E Kardec fez algumas perguntas para Samsun. Perguntas muito interessantes. Digamos assim, como é que você está? Onde você está agora? Você ainda sente as dores que você tinha quando no corpo físico? Qual é a sua condição? Qual é a sua realidade agora? Então, e uma pergunta muito interessante que Kardec fez também é a respeito depois de quanto tempo que ele teve conhecimento da sua realidade espiritual, que ele não estava, digamos, mais vivo, entre aspas. Então ele responde que depois de 8 horas, apenas 8 horas, ele estava absolutamente consciente. Nós sabemos que nós temos um corpo material, físico, nós temos um corpo perispiritual, e esse corpo perispiritual, ele é colado. Naquela época de Revival não tinha esse termo band-aid ou esparadrapo, né? Mas é como eu imagino. Esse nosso corpo físico, ele é como se fosse um band-aid. Molécula a molécula, átomo a átomo, do corpo físico com o nosso corpo espiritual. Então,
Essa separação, ela pode levar alguns minutos, horas, dias, meses, anos, para que a gente separe o corpo físico do perispírito. Enquanto estiver a ligação, nós sentimos os efeitos do corpo físico. Se nós conseguimos separar rapidamente, não sentimos nada. O corpo físico ficou, continua o espírito. Toda dor não reside no corpo físico. Toda dor está na alma, não está na parte física. Então, o nosso perispírito é o envoltório do nosso espírito e representa a nossa vida após a morte. Então, ele se desvencilhou do corpo físico, se separou, houve essa disjunção molecular em 8 horas. E ele se disse: eu estou maravilhosamente bem, eu estou muito feliz, estou consciente da minha situação. E ele faz uma preleção, digamos, do estado físico dele, que a mente dele, parece que envolvia todo. Ele dizia para Rivaio que não precisava falar, ele ouvia e sentia o pensamento das pessoas. Ele via tudo em volta. A amplitude dele, do espaço físico, era muito maior. Ele se deslocava com facilidade. E ele tinha uma sensação no seu interior de grande e enorme felicidade. E disse assim: eu gostaria tanto de levar para os meus filhos o que hoje eu estou vivendo aqui. E ele disse que não vale a pena, e eu vou repetir isso, não vale a pena investir nada nas coisas da terra, porque não se leva absolutamente nada. Se leva somente o que a gente é. Então, essa situação humílima, essa condição simples dele, ela foi traduzida na realidade do espírito, a leveza que ele apresentava, a característica da sua personalidade de ser um homem bom, de ser um homem feliz. 2 dias depois, lá na Sociedade de Estudos de Paris, ele foi novamente evocado. E novamente ele apresentou, digamos assim, a sua mensagem da sua condição, falando do mundo espiritual, falando da beleza, da realidade que ele estava vivendo, da alegria, da satisfação, e aquelas dores que ele sentia no corpo, ele não tinha mais absolutamente nada. Absolutamente, não sentia mais nada. Ele sentia assim leve, pleno, e o perispírito tem características químicas e físicas de elasticidade. Então ele se sentia assim, volitando. Ele ia para um lugar, ia para outro, ele se deslocava com facilidade. Então, nessa segunda evocação, ele se apresentou realmente como é, né? E rogando a São Luís, digamos que é o anjo protetor da França, que orientasse ele na próxima reencarnação. Que ele realmente tinha um desejo de realmente servir a humanidade. Mas que ele se sentia um homem assim, tão simples, que necessitaria de orientação para que ele escolhesse o melhor caminho no futuro, né? Ele fala, Kardec pergunta para ele, inclusive, a respeito do sexo. Você se sente homem, você se sente mulher? Como é que você se sente? Ele diz: os espíritos superiores, não é o caso, digamos, ele não disse essa palavra espírito superior, não tem sexo, porque, como nós lemos na pergunta 300 do Livro dos Espíritos, né, não podemos entender o sexo como nós entendemos na Terra. Claro que espíritos mais embrutecidos, mais sensuais, mais ligados à matéria, continuam se achando homem, continuam se achando mulher no mundo espiritual, né? Então ele fala dessa transcendência muito além do físico e da realidade. Mas é interessante, quando eu li esse livro, esse depoimento de Sansum, a gente sempre volta o pensamento para si próprio. Eu disse: como é que eu vou me preparar para o momento da minha passagem? Como é que eu estou? O que é que eu devo fazer para ter a passagem? Então, Sansum, ele recomenda muito a prece. Ele fala
tanto da oração, fala tanto da prece, da conexão com a divindade, com Deus, com Jesus. Diz que a prece é o lenitivo, que ele orava muito no leito de dor e de morte que ele estava tendo, para que ele pudesse, que os bons espíritos, que Jesus e que Deus tivessem misericórdia dele. Então ele orava muito. E quando nós lemos há alguns anos atrás o livro Além da Morte da Dona Otília Gonçalves, da psicografia de Divaldo Franco. Ela deu o introito, quem deu o introito foi Joana de Ângeles, depois ela fez uma pequena preleção, foi em janeiro de 1960. Então esse livro foi psicografado por Divaldo há 62 anos. Né? E foram diversas mensagens escolhidas ao longo das reuniões mediúnicas. Para quem não conhece a Dona Otília Gonçalves, a Dona Otília Gonçalves foi uma das, digamos, das colaboradoras primeiras da casa do Centro Espírita Caminho da Redenção. A Dona Otília era responsável pela caravana Alta de Souza. Ela e o esposo. Então ela cuidava das crianças, cuidava da educação. E a vida dela tinha diversas filhas e filhos, mas ela largou tudo, foi morar na Mansão do Caminho, ainda na Barão de Cotegipe 124, e ela se dedicou exclusivamente à caravana da Alta de Souza. Era uma mulher que tinha conhecimento da doutrina espírita, assistia às palestras de Divaldo lá na calçada. Ela tinha uma boa, ela mesma diz que tinha um bom conhecimento da literatura de André Luiz, que era mais disponível naquela época. Hoje nós temos o Manuel Filomeno de Miranda também com muitas informações a respeito do mundo espiritual. Então ela era uma mulher de bem, uma senhora, uma dona de casa, não tinha cultura tradicional, era uma dona de casa muito simples. Se nós notarmos, era uma mulher dedicada ao lar, à família e aos filhos. Os filhos criados, então ela foi se dedicar na Mansão do Caminho, a cuidar das crianças, a cuidar da caravana Alta de Souza. E ela disse que ela fez esse livro. Ela não. Ela foi ajudada pela benfeitora Joana de Ângeles, já que ela não tinha condições culturais de escrever o livro. Então, Joana de Ângeles ajudou ela com a psicografia, através do Divaldo, para que ela escrevesse as mensagens, as diversas mensagens do livro. Ela teve, digamos, uma passagem, uma síncope cardíaca, né? Uma angina pectoris fulminante, e ela faleceu. E depois de diversos meses de trabalho na caravana Alta de Souza. E eu fiquei fazendo uma comparação entre Messias Sansum, a passagem dele, de 8 horas, e peguei esse exemplo da Dona Otília. É um exemplo próximo de nós. Eu estou muito próximo da Dona Otília, né? Os trabalhadores, os voluntários daqui estão próximos dela, porque realizam o mesmo trabalho que ela executava, né? Então, será que nós estamos mais próximos de Otília ou estamos mais próximos de Sansum? A gente tem que se perguntar isso. Onde é que eu estou? Né? Então, quando nós lemos, se vocês lerem o livro Além da Morte, os 3 primeiros capítulos, é o suficiente para a gente ter uma análise da realidade da condição espiritual que nós estamos, de desenvolvimento espiritual, né? De crescimento espiritual, de aprendizado daquilo que a doutrina espírita nos lega como conhecimento. Então, nós podemos estar enriquecidos de conhecimento da doutrina espírita, mas ainda não estamos espiritualizados. Porque a cultura é uma coisa, mas o exercício da cultura espírita é muito diferente. Então, se vocês lerem os 3 primeiros capítulos, é um pouco aterrorizante. Eu não vou descrever aqui, eu tenho certeza que vocês vão ler o livro, e vocês vão ver que ela ficou extrema, porque existe uma perturbação no momento da morte, que é uma questão que Kardec aborda nesse capítulo 1 do Céu e Inferno, que é o grande X da questão, é a perturbação. Porque nós não esperamos. Ela não esperava a morte
mas a morte veio em direção a ela. E ela, então, não se considerava morta. E ela lutou contra o seu desligamento. Porque tem que haver essa separação. É como pegasse o band-aid, botasse dentro d'água, ele vai ter um afrouxamento. Por isso que é ótimo uma doença de longo porte. A gente vai para o hospital, fica meses no hospital ou em casa. A gente vai vivendo um pouco no mundo espiritual, vai afrouxando os laços perispirituais. Né? A morte violenta, por exemplo, é um embrutecimento, porque tu está com todo o teu fluido vital em você, e você tem que fazer essa separação. É muito difícil para um suicida ou para alguém que morre de uma morte violenta. Então, ela teve essa morte violenta. E os dias se sucederam, ela não se conformava com a morte. E ela desmaiava, voltava e via, digamos, o seu corpo deitado. E ela saía do corpo e tentava encaixar o corpo novamente, para ver se engatava o corpo e se levantava, porque ela não acreditava no que estava acontecendo. E ela disse, não é possível, então eu morri. Ela custou a acreditar que tinha morrido. E tal foi a perturbação que, em determinado momento, ela pensou em Jesus. Mas e as crianças que eu deixei lá na mansão? Aquele trabalho que Jesus me ajudava a executar? Então ela sentiu um alívio. Quando ela começou a orar, ela sentiu um alívio. E teve um momento de réfrega. Mas depois a perturbação voltou. Porque ela viu que deslocavam, digamos, o caixão onde estava o corpo dela, em direção ao cemitério. E ela participando junto, vendo as suas exéquias, vendo os assistentes, vendo as sombras e as trevas que nós vivemos, que os nossos olhos não percebem, graças a Deus. E os espíritos perturbados, mais uma do Cordeiro de Deus, vamos ver o que eles vão fazer. Então ela viu os diversos xingamentos e foi assistindo também, digamos, o estado de transformação do seu corpo. E que ela não conseguia se separar de jeito nenhum. E os dias foram se sucedendo. Chegou um determinado momento, então, que ela procurou se acalmar, procurou ter paciência, se eu vou orar. A perturbação está grande que a pessoa não consegue orar, se esquece de orar. Se esquece de Jesus, se esquece de Deus. É tanta ligação física que ela não conseguia. Então ela entrou em oração. Quando ela entrou em oração, ela sentia assim uma luz, algo se aproximando. Aí ela viu um espírito chamado, que ela chama de Liebe. Ela estava sendo assistida por Liebe e por Zélia. Ela disse, mas minha irmã, tanto tempo se passou, onde estão os meus irmãos que podiam me socorrer e me amparar? Por que a senhora não veio antes? Disse, minha filha, desde o momento da tua morte eu estou aqui te esperando. Mas você não me via. Você não orava. Você não procurava a Deus, não procurava Jesus. Você estava em um estado de perturbação. Então ela tem aquela réfrega, a irmã Liebe consegue acolhê-la. Depois de acolhimento, então, ela é levada para uma praia aqui próxima, digamos que fosse ali perto de Praia do Forte, alguma coisa assim. E então ela recebe o prana e ela consegue se recuperar. Aí se passaram 14 dias. 14 dias. 14 dias de loucura, de desespero. E eu vejo o Samsung com 8 horas. Então, onde é que nós estamos? Nas 14 horas, nos 30 dias. Qual é o nosso estado evolutivo? Por isso que é importante, aí ela fala no livro também, que vocês vão ler, da necessidade premente da oração.
A oração é um lenitivo que abranda as dores e que busca e traz o socorro. Então, ela teve esse refazimento, e ela, quando estava saindo, digamos assim, do Campo Grande, onde estava o seu corpo, ela viu um espírito de luz, uma senhora ajoelhada diante de um túmulo, uma senhora de cabelos brancos, assim, alvinitente, e era um espírito, ela viu que era um espírito de alto galardão. Então ela perguntou, por que esse espírito está ajoelhado aí? Há tanto tempo que eu vejo ele. Se ela está orando pela filha. A filha faleceu há 5 anos. 5. E não conseguiu se separar do corpo físico. Era uma moça que teve uma programação reencarnatória, ela ia ser abençoada com 4 filhos. Ela teve o primeiro, depois começou a fazer aborto. E num dos abortos, ela teve um rompimento, veio a falecer. E o obsessor está ali junto com ela. 5 anos se passaram. E ela perguntou, mas quando é que ela vai se libertar? Só Deus sabe. Quando nós lemos a literatura de André Luiz, nós vemos que tem espíritos recalcitrantes por séculos. Por séculos. O corpo vira pó e você continua no mesmo lugar. Não consegue sair. Então, é uma reflexão profunda que nós devemos fazer diante da circunstância inevitável da vida. A Kardec, nesse capítulo 1, ele faz as recomendações. Como você ter, digamos, uma passagem, um passamento que lhe dê uma tranquilidade, que você possa ter um desligamento suave, mesmo que seja de uma morte violenta, né? É não dar valor ao ter. O ter prende o indivíduo no solo terrestre. O ter, a posse, a sensualidade, arrasta o indivíduo de forma que a gente não consegue se libertar. Porque nós somos os mesmos. Você vai morrer, vai acordar do outro lado a mesma pessoa. Todos os seus dramas, suas fobias, as suas dúvidas, os seus traumas, você vai levar tudo consigo. Não vai mudar absolutamente. Você não vai melhorar e você não vai piorar. Então, se não melhorar agora, para se apresentar diante do inevitável de uma forma melhor, você vai carregar todo o lixo dentro de si para o mundo espiritual. Então, é um momento de preocupação, de reflexão, porque é um assunto que a gente não gosta de pensar. Mas leiam, Kardec é tão esclarecedor a respeito, digamos, do nosso corpo perispirítico, das propriedades físicas que ele possui, e ele é a chave de todo o enigma da passagem da transformação para a realidade do mundo espiritual. Então, meus irmãos, ficam aí estas palavras iniciais do nosso conversante sobre Espiritismo no primeiro dia. Leiamos aí o Céu e o Inferno, tem diversos depoimentos de diversos espíritos. Kardec evocava, e ali eles viam e diziam das suas dores, das suas necessidades. O Messias Jobar também falia da sua felicidade, o espírito feliz, né? Dr. Demur, que era o médico de Allan Kardec, era um homem boníssimo também, está ali como os espíritos felizes, né? E tem os depoimentos daqueles suicidas, vingativos, criminosos, assassinos, né? Então, é muito esclarecedor e nos faz refletir, né? Porque a doutrina espírita nos ensina tanto, nos dá tanto, nos esclarece muito, mas se nós não soubermos usar esse conhecimento a nosso favor, muito foi dado e muito pouco iremos utilizar. Então, vejam a diferença, uma trabalhadora de uma casa espírita, 14 dias de sofrimento, e um homem bom, 8 horas
Não sentiu absolutamente. Ele dormiu. Saiu de um trânsito para o outro, dormindo, se acordou, estou muito bem. Né? Então vamos agora para o nosso pequeno intervalo. Muito bem, Adriano. Temos muitas perguntas aqui, viu? E todas sobre o assunto que foi tratado. Né? É realmente um assunto palpitante. Então vou ler uma para você primeiro aqui, que chegou pelo YouTube. Veio de Milena. O que dita como iremos morrer? O que dita como iremos morrer? O que dita como iremos morrer? o que dita, de que qual a nossa vida, por exemplo, eu acho que ela quer dizer isso, né? A forma nossa de viver, entendeu? Isso. Acho que sim. O que dita como iremos morrer? Isso. O que deveremos fazer na vida para um bom morrer? Exatamente. Uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Curiosamente, eu me recordo que a última vez que estive aqui, na participação anterior, eu fiz referência a um pequeno quadrinho que existia em nossa casa espírita, o Centro Espírita Ildefonso Correia, há muitos anos atrás. Com o tempo, nós fomos aprendendo que as paredes das casas espíritas, o ideal é que permaneçam sem muitos adereços, não é? Mas havia um quadrinho com uma frase que era atribuída a Confúcio. E essa frase dizia assim, eu já havia notado, considerando que imaginei alguma pergunta nessa natureza. A frase diz assim, quando nasceste, ao teu redor todos riam, só tu choravas. Faze por viver de tal modo que a hora da tua morte todos chorem e só tu rias. A frase, como eu disse, é atribuída a Confúcio. Então ela quer dizer que quando a gente nasce, nós estamos chorando, todos estão sorrindo com a alegria da chegada de um neném na família, enfim, a criança é sempre essa alegria que chega. Mas, quando nós analisamos sob a ótica da doutrina espírita, nós invertemos um pouco a análise. É o espírito que deixa a condição da realidade do mundo espiritual, a sua pré-existência, tão pouco lembrada, para retornar à vida material, a essa conexão com o corpo, que não se dá na hora do nascimento, quando ele chora, mas já desde o momento da concepção. E a frase prossegue dizendo assim, vive de tal modo que, quando morrerdes, todos chorem, mas você possa sorrir. Por que a gente pode sorrir? Também o Livro dos Espíritos, na questão 165, fala-nos que o mais importante é a prática do bem e a consciência tranquila. Quando nós pudermos olhar para trás e percebemos que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, no trato dos nossos relacionamentos familiares, por exemplo, exercemos com dignidade a nossa profissão, no meio social onde estamos inseridos, atendemos às leis dos homens, no templo religioso, ou se aqueles de nós que, aí sim, aqueles de nós que já despertamos para a necessidade da vida espiritual ou de ampliarmos esse contato conosco mesmos, com a nossa própria intimidade, com o autoconhecimento, enfim, a vivência evangélica, todos estes convites que há tanto tempo já nos foram feitos pelo Cristo e que agora vêm renovados numa nova roupagem que o Espiritismo traz com tanta clareza, convidando-nos à mudança de atitudes, fruto do estudo das leis morais da vida. Quando entendemos que fora da caridade não há salvação, e que esta salvação pode ser interpretada também como este retorno à realidade da vida espiritual e esse encontro conosco mesmos. Então, a proposta para que possamos sorrir
no momento do retorno, é justamente o da vivência evangélica, o da prática do bem. Fazemos o nosso melhor onde estivermos e procuramos manter a consciência tranquila. Se hoje à noite, quando a gente coloca o rosto no travesseiro, nós nos recordarmos de uma encrenca que tenhamos com alguém, um familiar, um amigo, por que não lançarmos mão da coragem de vencer o orgulho e buscarmos essa reconciliação tão necessária a essa condição de estarmos com a nossa consciência tranquila. Então é vivermos assim, zerados com a nossa própria consciência. Fazemos sempre o nosso melhor, isso vai nos dando o passaporte para que possamos retornar à realidade da vida espiritual com uma consciência tranquila, em paz conosco mesmo. Penso que é por aí. Muito obrigado, Adriano. Professora, é necessário fazer o evangelho no lar em voz alta quando estamos sozinhos? O evangelho no lar é um momento especial na família ou sozinho. Quando dizemos sozinhos, seria materialmente, porque nós nunca estamos sós. Estaremos sempre acompanhados. E essas companhias vão variar de acordo com a nossa vivência mental. Se nós pudermos fazê-lo em voz alta, nós estaremos beneficiando aqueles que nos acompanham, que muitas vezes ainda não têm uma consciência lúcida, não conhecem sequer que estão no mundo espiritual, estão nos acompanhando por interesse, por cobranças ou por amizade, estarão sentindo que estão sendo beneficiados de alguma forma, porque quando fazemos o culto no nosso lar, nós nos comprometemos num determinado horário, num dia na semana, com o objetivo de nos ligarmos mais intensamente ao mundo espiritual superior. Vamos ler uma página ou estudarmos a codificação, e será de grande valia, não só para mim que estou fazendo essa leitura, assumindo esse compromisso também com o mundo espiritual, pela seriedade com que eu encaro aquela atividade, e também pela permanência. Daí, os espíritos já trazem até outros espíritos para aquele momento. Não somente o nosso lar será beneficiado, mas também os nossos vizinhos, quiçá todo o prédio onde moramos ou toda a rua aonde residimos. Então, não importa se eu vou fazer a leitura somente para mim. E aí eu vou usar somente os meus olhos. Mas se eu uso a minha voz, eu também me imponho uma maior concentração, penso eu, de que posso estar sendo beneficiado e beneficiando todas as companhias que estão naquele momento no meu lar. Adriano, nós temos aqui duas perguntas a respeito de cremação. Como o Espiritismo encara a cremação? E a outra pergunta é: qual é o sentimento do desencarnado durante a cremação? Ele presencia a sua cremação? Vai depender muito do grau de evolução de cada espírito. Nós compreendemos, estudando a doutrina espírita, e o nosso amigo Mário Sérgio fez a sua preleção inicial explicando justamente isso, que não há um rompimento nesse processo
de desligamento do corpo, do desligamento do espírito do corpo, mas são laços que, ligados molécula a molécula, como disse o Mário Sérgio, se desatam lentamente. Então, a depender de cada espírito, ele permanecerá mais tempo vinculado ao corpo ou menos tempo vinculado ao corpo. Então, também aprendemos com a doutrina espírita que a dor, essa sensação de dor, ela é própria da carne, da matéria. Mas o desconforto dessa conexão do espírito ligado ao corpo, ela permanecerá também. Então, penso que o mais importante, caminhando no sentido da questão anterior que nos foi proposta, é de cuidarmos para que tenhamos merecimento e para que tenhamos mais tranquilidade nesse processo do desligamento, a fim de que não tenhamos que sofrer por antecipação. Assim, nós poderemos nos despreocupar. Quanto menos nos ocuparmos, como disse o Mário Sérgio, das questões de ordem material, a sensualidade, a preocupação com o ter, em detrimento das questões do ser, tudo isso que nos vincula às questões de ordem material poderão ocasionar um maior tempo de permanência de vinculação ao corpo e, a partir daí, um desconforto que o espírito sentirá em função desse processo. É preciso, então, trabalharmos os agentes que vão nos propiciar um desligamento e um retorno tranquilo à realidade do mundo espiritual. Quero me recordar de uma obra da psicografia do nosso querido amigo Raul Teixeira, a obra de Ivan de Albuquerque. E na introdução da obra, ele narra como se deu a sua desencarnação, que foi uma morte violenta. Ele seguia em um trem, e o trem, em um determinado momento, fez um determinado movimento mais brusco, e ele que estava contemplando, a viagem era por uma região muito bonita, ele foi lá para o fundo do trem, naquela parte de trás, externo do vagão. E ali ele estava contemplando a natureza, enfim, era jovem. E nesse movimento do trem ele caiu. E ao cair, perdeu a vida física. Tudo estava já dentro daquilo que havia sido planejado, não houve por parte dele, em que pese as aparências, um descuido proposital, não foi isso. Foi algo que, de fato, ocorreu dentro de um planejamento. E ele descreve que não sofreu com as dores ocasionadas pela morte violenta e trágica. O que demonstra que cada um de nós tem um passaporte, como eu disse, uma realidade construída ao longo da sua existência, não apenas a existência presente, mas também o mérito que advém da nossa jornada espiritual. Tudo isso vai colaborar para que esse processo de desligamento se dê mais rápido ou menos rápido. Outra obra que fala também a respeito disso, Mário Sérgio certamente e os amigos conhecem, a obra Voltei, que narra a trajetória de irmão Jacó. Frederico Figner, vinculado à Federação Espírita Brasileira, um trabalhador, um homem que tem uma vida extraordinária. Ele que nasceu na República Tcheca, foi aos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, trouxe o gramofone, trouxe a música, o gravador, construiu a Casa Edison, a Odeon, o Retiro dos Artistas. E na FEB ele foi zelador da doutrina, profundo conhecedor da doutrina espírita. Ele terá a oportunidade também, na obra Voltei, de narrar como se deu o seu processo desencarnatório. Também teve a oportunidade de acompanhar o seu próprio velório, foi depois retirado ao mar, a uma região, como o Mário Sérgio colocou o exemplo da Dona Otília, mas desvinculou-se com certa brevidade. Então, nós temos que entender essas variações todas e trabalharmos para que não tenhamos que nos preocupar com o corpo,
O importante é nos preocuparmos com o espírito desde já, com as questões espirituais desde já, para que nenhuma outra questão nos perturbe ou nos amplie a perturbação, que será natural, mas será proporcional aos nossos méritos. Muito obrigado, Adriano. Temos uma pergunta aqui do público que diz o seguinte: se tudo começa do zero, isso significa que entramos vazio na reencarnação. Vamos considerar esse zero como um esquecimento. Nós entramos com esquecimento do passado, por uma generosidade divina, para nós não termos conhecimento dos males que geramos ou dos danos que realizamos com outras pessoas. E muitas dessas pessoas que nos cercam, os nossos familiares, é o grande desafio da existência. O grande desafio da nossa vida não é o social nem o profissional, é a família. A família é o maior desafio da existência. Nós temos que prestar contas do que fizemos com a família, no nosso retorno. Nós temos uma multiplicidade de existências. A vida é única, uma única vida, com muitas existências. Então, eu sou hoje Mário, fui José, fui Pedro, Maria, João, e já fui o Pithecanthropus erectus, já fui o Australopithecus, já fui canibal, já fui selvagem, já fui um bárbaro nas planícies europeias. Então, eu tenho uma multiplicidade de existências. Nós fomos criados por Deus como um princípio inteligente, que foi evoluindo ao longo dos bilhões de anos. Já habitamos o mineral, o vegetal, o animal, estamos no hominal, em direção ao espiritual. Já trajetamos um grande e longo caminho, nós realizamos, mas ainda somos muito mais animalizados do que espiritualizados, né? Nós ainda temos muito para andar e para evoluir. E essa oportunidade é a oportunidade da reencarnação. Nós não vamos conseguir resolver todas as nossas questões em 60 anos, em 100 anos. Não dá. Nós precisamos muitos e muitos séculos para ir acertando, até a condição de Jesus. Jesus é o modelo, o guia, é o ser mais perfeito que já esteve na Terra. Ele é um espírito puro. O que é o espírito puro? Não tem mais perispírito. Ele é só espírito. Espírito é uma essência, é uma fonte, é uma irradiação, é um sol. Esse é o espírito. O espírito necessita, para ser apresentado, uma roupagem perispiritual. À medida que evoluímos, o perispírito se quintessencia. Ele fica mais leve, mais sutil, menos sólido. Nós nos deslocamos mais fácil, volitamos. À medida que evoluímos, nós deixamos de habitar o umbral onde estamos, vamos às regiões superiores. Então, nosso perispírito vai ficando mais sutil. Então, nós estamos evoluindo. Chega um determinado momento que não precisamos mais reencarnar. Reencarnar é a necessidade para fazermos as nossas provas. Aquele que foi provado em tudo não precisa mais fazer prova, já é PhD, espírito puro. Já foi aprovado em tudo, se formou em tudo. Química, física, engenharia, matemática, já artes plásticas, tudo. É um espírito puro, Jesus. Não tem mais necessidade de corpo físico, não tem mais necessidade de corpo perispiritual. É uma luz. Se desloca de um planeta para outro planeta, só pelo pensamento. Então, o nosso caminho é esse. Hoje nós estamos assim, todos nós, mas nós seremos Jesus um dia, sem exceção. Sem exceção. Porque se Jesus foi, por que eu não posso ser também? Então, todos nós um dia seremos Jesus Cristo. E Jesus continua
no seu processo. Eu e o Pai somos um. Ele já conhece o Pai, ele sabe quem é Deus, que é Deus. Não? Que é Deus? Jesus conhece. Então nós iremos conhecer também. Então nós não entramos na vida sem nada. Nós somos o somatório das experiências que trazemos de todas as existências. Todas. Imagina quantas existências deve ter. 1000. Digamos, seja 1000 existências. Está tudo no meu perispírito. É um HD maravilhoso que guarda tudo, todas as imagens, as sensações, as dores. Eu tenho tudo em mim. Eu deixo o corpo físico e levo tudo. Todas as experiências, de todas as vidas. E quando Samsung disse assim, eu vi as minhas existências, vi tudo que eu fiz na existência. A Dona Otília também. Ela viu os maus comportamentos que a atormentavam na juventude. Ela assistiu aquilo, presenciou aquilo, aquela ansiedade que ela sentiu, o arrependimento. Então, nós somos a multiplicidade das experiências, nós somos um espírito maravilhoso, uma obra de Deus divina. Nós somos divinos, porque nós temos tudo dentro de nós. Deixamos o corpo, iremos habitar um outro corpo com todas as experiências que nós levamos. E sempre evoluindo. Nós nunca andaremos para trás. Você nunca será menos do que você é hoje. Você sempre será mais. Não existe retrogradar, andar para trás, habitar corpos de animais, metempsicose, isso não existe. Nós sempre andamos para frente, seremos sempre maiores e mais evoluídos. Adriano, vamos aqui para a próxima pergunta do nosso público. Uma pessoa disse que a morte não existe, porque nosso espírito para sempre viverá, e depois nós renasceremos. Mas fiquei confusa. O que é que o senhor acha sobre isto? Sobre o renascimento? A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós temos Deus, a existência de Deus, nós os espíritas cremos em Deus, estudamos a divindade, ainda que não seja o objeto principal de estudo do espiritismo, mas ainda assim desconheço outro pensamento filosófico religioso que trate da essência de Deus, dos seus atributos, e fale de Deus como fala o espiritismo, o livro dos Espíritos especialmente, a obra Gênese. Então, Deus soberanamente justo e bom, eterno, imutável, imaterial. Depois nós temos um outro princípio básico, que é o da imortalidade da alma. A alma é imortal. Porque não teria sentido, basta analisarmos, não teria sentido uma vida que se inicia no berço e que se encerra depois de alguns anos. Para alguns, depois de alguns meses. Para outros, na juventude. Para outros, idade avançada. Não há igualdade, não há explicação para tanta desigualdade, se não considerarmos o terceiro princípio básico da doutrina espírita, que é o da pluralidade das existências, ou a chamada reencarnação. Então, nós ampliamos o entendimento, considerando este passado e entendendo que não é possível, de igual forma, compreendermos tantas desigualdades sem compreendermos esta pré-existência, ou sem considerarmos essa pré-existência. Então, quando alguém diz assim, que a gente vive e depois renasce, está certo, porque o caminho para que a gente possa adquirir todas as virtudes e todo o conhecimento para alcançarmos essa condição citada pelo Mário Sérgio de espíritos puros, exige tempo. Ninguém consegue, no intervalo de uma única existência, alcançar o máximo de conhecimento em todas as áreas, a fim de que possa se transformar em co-criador, em colaborar, dando da sua parte, contribuindo da sua parte na obra da criação. Então,
a lei do progresso, a justiça divina. É onde nós encontramos os fundamentos, a base para entendermos a pluralidade das existências ou a reencarnação. Porque sem como compreendermos o futuro, como entendemos o hoje, as tantas desigualdades. Então, como explicarmos tantas desigualdades se não olharmos para trás e percebemos que as causas estão lá, são causas anteriores das circunstâncias do dia hoje. Então, nós teremos os que nascem em berço de ouro e os que nascem em condições muito difíceis por conta deste passado que vai explicar a condição atual. Então, o renascimento é essa oportunidade nova de refazermos a nossa caminhada. Se nós nos equivocamos, Deus não nos pune eternamente, não nos condena a um local de sofrimento eterno, como aprendemos em outros pensamentos religiosos. Não. Ele, como um pai amoroso e bom, soberanamente justo, nos dá a oportunidade de renascermos e retomarmos a caminhada. Esse é o processo que nos levará à perfeição. Muito obrigado, Adriano. Professora, é comum no nosso despertar no mundo espiritual sermos recebidos por algum antepassado afim, ou isso depende muito da faixa vibratória do recém-retornado? Exatamente. Vai depender muito da faixa vibratória. Quando nós pensamos que a cada um é dado conforme as suas obras, nós construímos ao longo da nossa existência as condições necessárias para o nosso despertar no mundo espiritual. Que vamos despertar com a nossa consciência. E essa consciência vai encontrar os afins. Lógico, vocês viram os exemplos já dados. Então, nós vemos Dona Otília, que despertou e não via a mentora ali do lado. André Luiz, no mundo espiritual, também não via a própria mãe. Então, vejamos bem, depende da nossa capacidade, da nossa evolução, do nosso estado vibratório. Se tivermos um deslindar do corpo, devagarinho, aonde as energias foram drenadas, aonde esse corpo, e houve o processo da desencarnação, porque nem toda morte é uma desencarnação. Como já o doutor Mário havia falado, muitos levam horas, minutos, dias, meses e anos. Vai depender do estado desse desencarnado. Se ele teve uma morte violenta, se ele teve uma morte mais lenta, tudo isso. E vai depender de cada caso, porque cada um é um universo em particular. Quando nós lembramos de Ghost, nós vemos a situação de um e de outro. Aquele que era o algoz, ao desencarnar, como ele passa para o mundo espiritual. Quem estava esperando por ele? Aqueles que o estimularam, que o incentivaram a comportamentos nefastos. Então, nós teremos sempre a companhia de acordo com o nosso nível mental. Aonde está a nossa mente, aí também estarão as nossas companhias. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se eu, mesmo não sendo uma pessoa religiosa, mas fui uma pessoa boa, mas tinha minhas dificuldades em relação a Deus, Ele não vai me punir na hora da morte, porque eu ainda não
atinei para esse universo de Deus. Ele é amor, é bondade, é ternura. Então, Deus vai sempre dar a cada um segundo as suas obras. E como Ele não é vingativo, sempre nos proporciona o melhor que nós podemos receber, porque não adianta me oferecer algo que eu não vou entender. Então, quando nós pensamos que tudo está dentro de um padrão de harmonia vibratória, que cada um vai vibrar num estágio que sempre alimentou, aonde a sua consciência vai falar mais alto. Nós já vimos os relatos dos dois aqui, os companheiros, né, que falaram a respeito de quê? De que você vai despertar de acordo com aquilo que você cultivou, com aquilo que você produziu, com aqueles sentimentos que você conseguiu burilar, com as renúncias, com a humildade, com a simplicidade. Aí é que você vai ver o peso específico das suas realizações. Neste momento, que é solene para o espírito, e que ele terá sempre o acolhimento de acordo com o seu merecimento. Porque na vida, nada é gratuito. Nós temos aquilo pelo qual nós trabalhamos, lutamos e construímos. Então, meus irmãos, nós estaremos sempre construindo. E esse despertar terá a intensidade ou a durabilidade no desencarnar ou não, de acordo com a vida que eu construí nessa atual encarnação. Bem, Adriano, nós conversamos aqui muito hoje sobre prece, a necessidade da prece, da oração, da comunhão com Deus. Então, Luiz Carlos nos faz uma pergunta: orando a Deus e ao Mestre Jesus Cristo, podemos obter a cura para as nossas doenças do corpo e da alma? Podemos sim. Eu me recordo, para falar especificamente das doenças do corpo, do fenômeno da autocura. Divaldo já várias vezes nos falou a respeito disso. Também nosso querido irmão Raul Teixeira, no passado, descreveu experiência vivida por ele mesmo, em que recorria à divindade, a Jesus, aos amigos espirituais, e essa intervenção se fazia diretamente. Sempre temos aqui destacado a necessidade do merecimento de cada um de nós. Mas vale lembrar que talvez o mais importante seja encontrarmos este equilíbrio que nos dê a cura da alma, porque quando estivermos bem, em equilíbrio psicológico, em paz com a nossa própria consciência, em paz conosco mesmo que tenhamos que enfrentar uma doença, uma dificuldade na área da saúde, seja ela qual for, pois que estamos no plano material, eis aí uma vicissitude, aliás, muito atual. Aquelas vicissitudes próprias da vida na Terra, a que faz referência o Livro dos Espíritos, hoje nós temos que incluir. A questão das doenças estão sempre presentes. Nós aqui no Paraná estamos vivendo um surto de dengue, mas nós temos em outras regiões do estado o chikungunya e temos o vírus. Tomei uma vacina recentemente, esses dias, do Covid, que já havíamos tomado, mas a da gripe comum, e ao receber a vacinação, ela protegia de 4 vírus de tipos de gripe diferentes. Então, o convívio com as doenças será uma dessas vicissitudes da vida na Terra,
com as quais nós tenhamos que aprender a conviver. Talvez tenhamos que aprender a conviver por muito tempo ainda com a presença do vírus da Covid. Uma vicissitude que faz parte da vida na Terra. O mais importante é estarmos bem conosco mesmo, para que, então, não carregando essas doenças da alma, ainda que tenhamos que enfrentar as doenças do corpo, o façamos com dignidade, com tranquilidade, com segurança, com confiança em Deus, ouvindo, buscando a ciência, o atendimento médico, os postos de saúde, e fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para nos libertarmos das doenças físicas. Mas, sobretudo, trabalharmos esse estado de bem viver, fazendo o bem. E assim nós nos libertaremos, quem sabe, de mais outras dificuldades e estaremos, ao mesmo tempo, nos preparando para o nosso processo de desencarnação. Então vejam que há, sim, uma conexão entre os dois temas. Muito obrigado, Adriano. Nós chegamos aqui ao final da nossa reunião da noite, então convidamos a você para que faça a sua despedida do nosso público, dos internautas e do público aqui presente. Mário Sérgio, eu quero agradecer essa oportunidade de participar. E se você me permite, acho que também vale a pena, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que, nesse momento de preparação, chegou até as minhas mãos, mas que fala dessa necessidade de nos prepararmos para conquistarmos a saúde da alma, a saúde plena, e também nos prepararmos para a morte. Vimos que Samsung, ele fez referência à necessidade da prece, e como a prece, esse contato com Deus, lhe auxiliou no processo da sua desencarnação, que se deu em tempo extraordinário, muito rápido. Então, Joana de Ângeles, na obra Vida Plena, ela diz assim: busca a tua alma no labirinto do teu corpo. É uma das frases que me marcou desse livro. Mas eu encontrei uma poesia que está em Filho de Deus, chamada Um Recanto Seguro, e que nos fala exatamente dessa necessidade de nos dedicarmos mais tempo a essa busca ou a esse contato, essa conexão com Deus, através da oração. Então, a poesia vai dizer que há um recanto seguro, um lugar onde eu vou conseguir falar ou escutar a Deus com mais facilidade. Diz assim: há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento, a magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus e o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Que todos nós possamos buscar esse recanto seguro, dedicando um tempo mais a conversarmos com Deus. Isso vai nos fortalecer a saúde, a vida e ao longo do tempo nos preparar para esse momento tão especial que a gente não deve temer, que vai ser o momento do nosso retorno à realidade da vida espiritual. Obrigado a todos. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado. Então eu agradeço nesse instante ao Adriano, à professora Solange,
Semana passada me esqueci de agradecer a nossa tradutora de Libras, a Jane, estou fazendo agora, e nesse momento ao Bruno, que fazendo a tradução para nós. A nossa TV da equipe da Mansão do Caminho, ao Sérgio, ao Júnior, né, da TV, a Adivaldo Franco, que com certeza está nos assistindo, também pelo YouTube, neste momento, né? A todos os nossos internautas, a vocês que estão aqui presentes e que nos prestigiaram nesta noite, né? Muito obrigado a presença. E agora eu vou convidar a nossa equipe de passistas para a aplicação dos passes coletivos, a partir desse instante. As luzes, Júnior. Senhor e Mestre Jesus, quando pensamos em Ti, em profundidade, compreendemos a grande distância que ainda temos que percorrer. Diante das dores e dos sofrimentos, quando estivestes conosco, disseste-me que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. É uma realidade, Senhor. Quem sabe hoje o nosso comportamento, muitas vezes, beira a irracionalidade. Nós temos que ter a mente pensando em Ti, vinculados a Ti. Que esse nosso corpo ainda bruto possa ser lentamente sutilizado pela vossa doçura e a vossa mansuetude. O mundo agride e nos torna agressivos, violentos, sempre buscando a represália de uma forma que não é compatível com os vossos ensinos. Propomos-nos, Senhor, desta feita, como já o fizemos em inúmeras outras vezes, todos nós, nos vincularmos a Ti e fazermos aquilo que nos recomendastes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Auxilia-nos, ampara-nos, socorre-nos e deixa-nos entender as nossas próprias dores, necessárias para a nossa evolução. Leva as boas energias de todos nós, a Divaldo Franco, e a todos aqueles que ainda sofrem com a pandemia que se instalou por largo período dentre todos nós. Abençoa a água da entrada desse cenáculo, os nomes dos encarnados e dos desencarnados. Ao sairmos daqui, Senhor, e voltarmos aos nossos lares, às nossas casas, ao nosso refúgio, ao nosso regato, deixa-nos conduzir as boas energias para os nossos familiares, entes queridos, amigos, companheiros, familiares em geral. Abençoa-nos, abençoa todos nós, dai-nos a vossa paz. Muito obrigado a todos pela presença. Que Jesus nos conduza em paz aos nossos lares. Está encerrada a nossa reunião.